Gente, então nós vamos começar, tá? São 10 horas e 7 minutos, nós precisamos começar o nosso workshop. O workshop vai ser ministrado pela psicóloga Lenise Colares. A maioria de vocês já conhecem, ela é uma grande colaboradora do colégio, né? Super envolvida com a escola, tem as suas filhas na escola. Então, a gente desde já agradece a Lenise pela participação. Antes de apresentar a palestrante, eu vou para algumas orientações que devem ser dadas a vocês, alunos que estão participando desse workshop. Primeiro, câmeras abertas, como vocês já sabiam e eu já havia avisado anteriormente, então vou pedir que todos abram as suas câmeras, por favor. Isso é uma regra da comissão, vocês já sabiam disso, então já deveriam estar organizados. Isso aí. Vamos lá. Isso, vamos abrindo as suas câmeras aí, gente. Segunda regra, vocês podem, após a parte teórica que a Lenise vai introduzir, vocês podem fazer suas perguntas. A gente combinou, eu e a Lenise combinamos, que as perguntas podem ser feitas diretamente por vocês, tá? Não precisa da minha mediação para a pergunta. Então, vocês podem ou colocar no chat, ou fazer um aceno, um abaninho ali, que a Lenise abre e autoriza vocês a abrirem o microfone, tá? Esse workshop está sendo gravado para depois, posteriormente, ser colocado no site da Feira de Ciências. Acho que as orientações eram essas. Aproveitem, tá? Perguntem o que for necessário. Tenho certeza que a Lenise vai conseguir atingir todos vocês, porque ela é uma excelente profissional. Então, eu vou apresentar agora a Lenise e aí passo a palavra para ela. A Lenise é graduada em Psicologia e tem mestrado em Saúde e Comportamento na Universidade Católica de Pelotas. Ela é especialista clínica em Psicoterapia Cognitivo-Comportamental e Neuropsicologia Clínica. É formada em Psicoterapia Cognitivo-Comportamental de Criança e Adolescente. E é coordenadora do curso de graduação do Centro Universitário Ideal, tá? No curso de Psicologia. Então, eu passo a palavra para a Lenise e me coloco à disposição se no meio tu tiver alguma coisa que tu queira me pedir, tá bom? Bom dia, pessoal. Que bom ver as câmeras abertas, porque não é só vocês que não gostam de abrir as câmeras. Na faculdade, o pessoal também não gosta. E aí, um dia me explicaram que é porque vocês têm medo dos prints. Tem medo de um print, de sair com uma cara não muito bonita num print. Mas no final desse ano, eu acho que nós vamos fazer um estudo sobre isso, porque na aula, né, a gente fica muito mais exposto, se a gente for pensar, do que nessa aula aqui. Mas acho que, de uma forma geral, todos vocês, todas as crianças, adolescentes e adultos estão com dificuldade de se mostrar, né, nas aulas pelo Meet. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de vida, sobre escolha profissional. É importante dizer para vocês, assim, ó, que esse workshop, ele não é uma orientação profissional, ele não é um processo de orientação profissional, aqueles que vocês fazem aí na escola, né, de avaliação de interesses profissionais. Nós não vamos usar nenhum teste psicológico, até porque nem é permitido a gente fazer usar qualquer tipo de instrumento psicológico, assim, por via online. Então, na verdade, é um momento de reflexão sobre isso. O meu objetivo é ajudar vocês a pensar em algumas reflexões que vocês precisam fazer para a escolha profissional, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela que são alguns tópicos para a gente ir organizando a nossa linha de raciocínio hoje, tá? Deixa eu achar aqui a apresentação. Vocês estão vendo o slide? Eu não vejo vocês têm que me responder por voz. Sim, sim. Tá, ok. Então,
aqui sem apresentações, porque a gente já conversou sobre isso. Então, projeto de vida, né? O que é um projeto de vida? O projeto de vida talvez seja a coisa mais importante que a gente precisa fazer. E às vezes a gente pensa, se dá conta lá no meio da nossa trajetória de vida, assim, quando a gente já está lá com, sei lá, 35, 40 anos, que a gente foi andando na vida sem, na verdade, saber para onde a gente queria ir, tá? Então a gente precisa, é importante que vocês, né, que estão aí na adolescência, que estão aí num momento de decisões, né, sobre a vida de vocês, que a gente possa pensar nisso antes. Quanto antes a gente planeja a nossa vida, a gente pensa sobre ela, melhor é a nossa possibilidade das coisas darem certo. Embora, muitas vezes na vida, a gente precise mudar o rumo dos nossos planos. Mas se a gente sabe para onde a gente está indo, até mudar a rota fica mais fácil, tá? Então, uma coisa importante unindo projeto de vida e escolha profissional é a gente pensar justamente isso. Como eu gostaria de estar daqui a uns 15 anos? Como eu me visualizo? Como eu penso a minha vida, né? Em vários aspectos, tá? Não só na questão profissional, já que a gente está falando aqui de projeto de vida. A gente tem que aliar os nossos interesses profissionais, como também a nossa vida pessoal. Por exemplo, se eu planejo lá para o meu futuro ter uma família, né, eu quero casar, ter filhos, casar que eu digo assim, né, ter alguém, ter um relacionamento, ter filhos, formar uma família, eu tenho que entender que a minha profissão precisa estar alinhada com este outro plano, tá? Porque eu posso, por exemplo, ter uma escolha profissional que vai me fazer abrir mão, talvez, disso. Por exemplo, se eu quiser ser biólogo e eu quero trabalhar lá no meio da floresta amazônica, na preservação de determinadas espécies, talvez eu tenha dificuldade de formar uma família nesse aspecto, porque um dia eu posso até conseguir um companheiro, uma companheira que vá comigo, mas os meus filhos um dia vão precisar ir para a escola, então eu não vou poder concretizar esse sonho por conta disso. Eu não vou conseguir concretizar esse sonho porque não está alinhado o meu plano de vida pessoal com o plano profissional. Então, se vocês querem pensar sobre o futuro profissional de vocês, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é o que eu quero da minha vida a longo prazo. O que eu planejo, o que eu acho que vai me fazer feliz daqui a 15 anos. Então, se eu não fizer isso, a minha vida vai ser um barco à deriva, ou seja, a minha vida vai ser assim, eu vou deixar as correntes marítimas da vida me levarem, eu não vou, eu mesmo, né, tomar as rédeas da minha vida. Então, se o meu barco é um barco à deriva, eu não sei onde eu vou chegar. E aí, onde eu vou chegar, porque as correntes marítimas me levaram para lá, pode ser um lugar que depois eu não vou gostar de estar. E às vezes voltar se torna bem difícil, não impossível, mas difícil, porque se a gente está lá adiante, né, numa rota marítima, e a gente se deu conta que não é para lá, talvez a gente tenha que, esse retorno vai ter tanto custo que a gente acabe muitas vezes desistindo, e aí a pessoa vai ser frustrada, insatisfeita com a sua vida para sempre, né? Então, o fim, né, depende do começo. E aí botei aí uma foto de uma bússola, porque a gente precisa ter a bússola da nossa própria vida. A gente precisa saber para que lado a gente quer ir e aonde a gente vai chegar depende de como a gente começou. Então, o começo, que é exatamente a fase que vocês estão, é extremamente importante, porque é dele que depende o que vai acontecer. Se a gente começa mal, não que a gente vai terminar mal, mas a gente vai ter bastante trabalho, bastante esforço e frustração para poder arrumar, para poder consertar um começo ruim, tá?
Então, por onde começar, né, um projeto de vida? Autoconhecimento é tudo. Então, essa é a primeira questão, assim. Quando a gente precisa olhar para dentro. Quem sou eu? Eu me conheço, eu sei quais são as minhas características, eu sei as minhas habilidades, eu sei os meus valores, eu sei o meu ponto fraco. O ponto fraco da gente é uma coisa que a gente precisa saber, principalmente para a gente poder fugir de alguma situação que não vai ser, não, a gente não vai conseguir concretizar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou péssima em artes manuais. Eu não sei fazer nada. Talvez eu não saiba nem pintar com lápis de cor dentro da linha. De tão ruim que eu sou na área motora. Eu não sei fazer crochê, eu não sei fazer tricô, eu não sei bordar, eu não sei pintar. Bom, então, vocês já imaginaram se eu tivesse escolhido uma profissão que exigisse essas habilidades? Ah, eu poderia desenvolver? Sim, poderia desenvolver. Mas isso ia ter um enorme custo para mim e poderia não dar certo. Então, a gente saber o nosso ponto fraco e o nosso ponto forte é importantíssimo para a gente projetar a vida da gente, para a gente escolher a nossa profissão. E por que a gente está falando todo o tempo em profissão, pessoal? O trabalho da gente é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Porque quando a gente começa a trabalhar, a gente quer crescer profissionalmente, a gente quer alcançar determinados objetivos financeiros com o nosso trabalho, a gente não quer só se manter financeiramente, mas a gente também quer conquistar coisas, né? E para isso a gente precisa trabalhar bastante, né? Então, se a gente passa mais ou menos 8 horas dormindo, o dia tem 24 horas, e hoje em dia, grande parte das pessoas não trabalha 8 horas por dia, trabalha mais do que isso, para poder se manter num nível digno, né, de vida. Se vocês forem pensar, mais de um terço da nossa vida a gente passa no trabalho. Então, pensar sobre o que nós vamos fazer profissionalmente é algo muito importante, porque passar a maior parte do tempo da nossa vida, né, se a gente for dividir a vida, né, em dormir, trabalhar e fazer outras coisas, curtir, descansar, a parcela maior é a parcela do trabalho. Então, se eu for infeliz naquilo, a minha vida vai ficar muito complicada. Então, por isso é tão importante a gente construir essa ideia do que eu quero fazer da minha vida profissional, tá? Então, é muito importante que vocês pensem sobre quem vocês são. Ontem, eu ouvi um tatuador, que é um cara, obviamente, ele vive de fazer tatuagens nas pessoas. E eu comentei com ele, eu tenho uma filha que tem 14 anos e ela quer se tatuar, mas eu não deixo. Eu só vou deixar quando ela tiver 18 anos. E olha que interessante o que ele me disse. Ele disse assim: sim, tu tem razão. Com 14 anos, ela nem se conhece ainda para saber o que tatuar e onde tatuar. Então, vocês vejam que autoconhecimento é importante para tudo que é definitivo. Uma tatuagem é definitivo, é para sempre. Assim como a escolha profissional geralmente é para sempre. E quando a gente escolhe uma profissão, a gente não pensa em abandonar ela. A gente pensa em ir com ela a vida fora. Assim como quando a gente casa, ninguém casa pensando em se separar. Pelo menos não é esse o jeito sadio de casar. Todo mundo casa pensando que vai ser para sempre, né? Então, a profissão também é um tipo de casamento onde a gente tem que se esforçar muito para dar certo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para isso dar certo é a gente saber quem a gente é. Então, se vocês têm que, nesse momento, gastar energia pensando quem sou eu? O que eu gosto? Quais são os meus valores? O que são valores? Valores é aquilo que eu acho importante, que é importante para mim. Vou dar um outro exemplo. É muito comum, né, em adolescentes que estão fazendo a escolha profissional, que tem um nível socioeconômico bom,
eles pensarem na faculdade de medicina. A medicina é uma faculdade que é muito desejada por boa parte, né, dos adolescentes. Por quê? Porque ser médico é uma profissão que tem status social, né? O médico é um profissional extremamente valorizado na sociedade, e também a gente sabe que é uma profissão que tem garantia de trabalho, não vai existir médico desempregado ou sem trabalho, e que é uma profissão que é bem remunerada. Então, ela reúne uma série de condições que todo mundo quer. Quem é que não quer? Ter prestígio, ter empregabilidade garantida e ainda ser bem remunerado. Todo mundo quer isso, né? Mas, muitas vezes, as pessoas vão atrás dessa profissão baseado nestas questões, sem se conhecer o suficiente para entender que existem outros valores nessa pessoa que estão acima disso. Por exemplo, um médico lida com coisas muito difíceis, como, por exemplo, com a morte, com o sofrimento, com a perda. E isso, se a pessoa não está preparada para lidar com isso, isso pode ser muito doloroso para alguém que seguiu a carreira médica. A faculdade de medicina, para entrar na faculdade de medicina, é muito difícil exatamente por ser muito concorrida. E eu já presenciei muitos jovens adoecerem emocionalmente por não estar conseguindo essa vaga na universidade. E quantas famílias, né, também sofrem porque a faculdade de medicina numa faculdade privada, ela é extremamente cara. Então, quantas famílias sofrem por não poder proporcionar isso para os filhos? Quantos jovens sofrem por não conseguir entrar numa universidade federal e, portanto, não poder cursar esse curso? Só que eu percebo que muitas vezes o desejo por esse curso passa pela questão do prestígio e da remuneração. E não, na verdade, por o resultado de uma reflexão e de autoconhecimento. E aí nós vamos ter pessoas lá na frente, como em todas as profissões, altamente frustradas com o que fazem. E, gente, olha só, se a gente é frustrado no que a gente faz, a gente vai emocionalmente sofrer e adoecer com o passar do tempo. Não dá para pensar assim, tá, mas com a conta bancária recheada eu não vou sofrer. Vai. Porque a conta recheada, a conta bancária recheada é muito bom, todo mundo gosta, mas ela não é determinante e suficiente para a gente ser feliz. Muito pelo contrário, vocês devem conhecer pessoas em situações financeiras bem difíceis, que são pessoas alegres, felizes, de bem com a vida. E vocês devem conhecer pessoas com bastante condição financeira, né, bastante poder financeiro, que são pessoas amargas, ranzinzas, mal-humoradas. Então, felicidade, que é uma das coisas que está ali na lâmina, né? Qual o meu conceito de felicidade? Felicidade não está nas coisas. Isso parece meio assim clichê, né? Dinheiro não traz felicidade, essas coisas. Não, dinheiro é extremamente importante, porque se a gente está sem dinheiro, a gente está estressado, a gente está muito mal, a gente vai sofrer também. Então, a gente precisa alinhar que a gente gosta, quem a gente é, com também poder ter uma vida digna. Vida digna é isso, é ter qualidade de vida, né? É poder ter uma vida legal, não ter muita preocupação com dinheiro, é poder tirar férias, né, uma vez por ano, é poder conhecer alguns lugares que a gente quer, é poder ter um carro confortável, é poder ter uma casa. Isso é uma vida digna, né? Ficar rico é alguma coisa que a gente é uma ideia que a gente tem que abandonar quando a gente pensa em profissão. Raramente uma pessoa fica rica trabalhando, né? Ou ela já tem uma condição financeira melhor, e aí, lógico, ela escolhe uma profissão que tem uma boa rentabilidade, ela vai evoluir nesse sentido. Agora, se a gente começar absolutamente do zero numa profissão, por melhor que seja essa profissão, o máximo que a gente vai conseguir é ter uma vida digna, a gente não vai ficar rico, tá? Então, se a gente vai ter uma vida digna, se a gente só vai conseguir ter uma vida digna, então a gente precisa também priorizar o ser feliz.
tá? E, por fim, se perguntar como que eu vou fazer para chegar aonde eu quero. Então, quais são os passos para executar um projeto? Todo sonho pode se tornar uma realidade. E tudo depende do quê? De um plano. Então, às vezes, a gente ouve as pessoas dizerem assim, tu sonha muito, né? Isso é só um sonho. Os sonhos, claro que se são coisas dentro, né, das possibilidades da realidade, eles podem ser executados. A gente precisa só de um bom planejamento. Qualquer sonho. Se a gente pensar assim, ó, por exemplo, comprar um carro pode ser um sonho, num determinado momento da vida da gente. E viajar, passar 30 dias conhecendo a Europa é um outro sonho. Comprar um carro é bem mais barato do que passar 30 dias na Europa. Só que esses dois sonhos precisam de um projeto. Por quê? Se eu não executar um planejamento, eu nunca vou conseguir chegar nesse sonho. E, claro que talvez passar 30 dias na Europa seja um planejamento que eu vá necessitar mais prazo para executar, que eu vá precisar mais renúncias para executar. Então, não é uma questão de esse plano não é possível. Não, todo sonho, ele é possível, desde que o nosso planejamento esteja correto. Tá? Então, um objetivo sem um plano é somente um desejo. Então, se eu penso em fazer algo, mas eu não sento para planejar como que eu vou fazer, quanto eu preciso, quanto de tempo eu preciso, o que eu preciso abrir mão para conseguir chegar lá, provavelmente vai ficar no desejo e eu nunca vou poder realizar. E aí a gente fica em dúvida. Eu faço acontecer, eu vou atrás do que eu quero, eu deixo as coisas fluírem, né? Então vamos ver vantagens e desvantagens dessas duas posturas na vida. Fazer acontecer. Como é que a gente faz isso? Planejando cada passo. Quais são as vantagens da gente fazer acontecer? A gente tem resultados, planejamento, facilidade para avaliação se a gente conseguiu ou não. Quais são as desvantagens? Requer bastante disciplina, menos flexibilidade e menos criatividade. A gente tem que ser uma pessoa mais disciplinada para conseguir fazer isso. O deixar fluir. Não planejando, deixando o barco à deriva e vendo onde é que eu vou parar. Tá? As vantagens do deixar fluir. Bastante flexibilidade, possibilidade de mudar de rumo a qualquer tempo. Quais são as desvantagens? A gente pode ter resultados indesejáveis, né? Situações inesperadas, e a gente não ser feliz com esse resultado. Então, talvez seja melhor a gente adotar uma forma híbrida, né? De conduzir a nossa vida. A gente precisa planejar o essencial, para a gente não ter surpresas desagradáveis, né? Pelo menos não ter, talvez não, mas tentar evitar ter surpresas desagradáveis, e ao mesmo tempo também deixar fluir, experimentar também o que não estava previsto, pensar em outras possibilidades. Quais são as vantagens? A gente mantém a estrutura do nosso plano, mas a gente tem uma abertura também para inovar ou para mudar o rumo, mudar a rota, né, em algum determinado momento. E as desvantagens? Exige um certo grau de disciplina, e senão a gente perde o foco. Se cada coisa legal que aparecer na minha vida eu dobro a esquina, eu nunca vou chegar no meu objetivo, em objetivo nenhum, tá? Para isso, no nosso projeto de vida, a gente tem que integrar determinados aspectos da nossa vida. Então, como eu disse lá no início, né? Família. Família é uma parte importante da nossa vida. Nesse momento, vocês estão com a família de origem de vocês. E ela é extremamente importante, principalmente na hora da escolha profissional, porque a família, ela influencia nessas escolhas, tá? Então, é importante que a gente escute os pais,
eles são pessoas bem experientes na vida e eles têm grandes lições para nos dar em relação ao futuro. Porém, a gente tem que ter um pouquinho de filtro, porque às vezes os valores dos nossos pais não são totalmente identificados com os nossos. Então, escutar os pais, considerar o que eles estão falando, respeitar a opinião deles e refletir sobre o que eles estão dizendo é uma ótima ideia. Toda vez que a gente escuta os pais, escutar, vejam bem, escutar não é fazer tal e qual o que eles estão dizendo para fazer. Escutar significa considerar essa ideia, refletir sobre ela. Toda vez que a gente faz isso, é mais uma informação que a gente tem para construir as nossas decisões. Os amigos, ter um grupo social, ter relacionamentos sociais, é algo extremamente importante para a nossa vida. Vocês estão experimentando um pouco isso, todos nós, né, nesse ano de pandemia. O quanto nos abalou a gente estar longe das pessoas, dos grupos, das festas, né, dos encontros. Lá no início, eu atendo, né, pessoas da idade de vocês, lá no início, o que eu via? O pessoal meio que feliz, assim, não vai ter aula, não vou ter que acordar cedo e tal. Ou então, esse ano vai ser mais fácil, porque as aulas são online, as provas também. Mas o que eu estou vendo, assim, desde setembro, essa brincadeira aí de ficar em casa começou a ficar chata, né? Começou a ficar ruim, começou a ficar cansativo. Por quê? Porque a gente precisa do convívio. Nós somos seres sociais. O ser humano não consegue viver sozinho, é da sua natureza buscar o grupo. Então, a gente precisa ter este componente também no nosso projeto de vida. A gente precisa ter um lazer, a gente precisa ter coisas que a gente goste de fazer. E lazer não precisa ser uma coisa sofisticada. Não, às vezes lazer é gostar de ver série, por exemplo. Isso é um lazer. Lazer é aquilo que me deixa relaxado e feliz. Pode ser qualquer coisa. Cuidar da nossa saúde. Nós precisamos nos alimentar de uma forma sadia, nós precisamos ter hábitos saudáveis para que a gente possa dar continuidade a um projeto de vida, porque senão a nossa vida vai ser interrompida logo, logo, ou vai ser prejudicada por algum tipo de problema de saúde. A gente precisa praticar um esporte, seja uma atividade física, né? Seja ela qual for, a gente precisa achar alguma que a gente sinta prazer em fazer. Não adianta assim pensar, eu vou na academia, tá? Mas aí a academia eu vou irritada, eu vou frustrada, eu vou chateada porque eu tenho que ir para academia. Então a academia não é a minha atividade física. Eu preciso escolher uma que eu não vá arrastada, sofrendo. Então isso também é extremamente importante que a gente faça para que a nossa vida, de uma forma geral, seja saudável em todos os aspectos. E a religiosidade, todos nós sabemos, existem inúmeros estudos mostrando isso, que a espiritualidade, a religiosidade, ela nos ajuda em todos os aspectos. Independente de qual vai ser a forma como a gente vai cultivar essa espiritualidade. Outra coisa importante sobre a escolha profissional é como que eu vejo meu trabalho. E tem duas figuras que tem que fazer a gente pensar um pouco. O que é trabalho para mim? Isso tem muita relação com a família, gente. Eu vejo muito assim, jovens que cresceram numa família em que os pais lidavam bem com o seu trabalho, tinham prazer de trabalhar, lutavam para ser melhores profissionais, estudavam para isso, queriam crescer profissionalmente. Geralmente, esses jovens vão se identificar com essa ideia e vão entender trabalho como uma coisa boa. Enquanto que, quando a gente cresce numa família onde a gente só vê os pais reclamarem do quanto estão cansados, do quanto o trabalho é ruim, que não aguentam mais para se aposentar, a gente vai tendo uma ideia de que trabalho é sacrifício.
E nós temos que pensar que trabalho que a gente quer ter. A gente quer ter um trabalho que a gente vai ir se arrastando, que a gente vai ir com raiva, irritado, que a gente vai chegar no final do dia exausto e irritado porque trabalhou. A gente vai passar a nossa vida esperando o fim de semana ou o feriado para ser feliz. Então, se a gente for fazer isso, a gente tem que rever nossos conceitos sobre trabalho e começar a nos espelhar nas pessoas que têm amor pelo seu trabalho. Claro que, vou dar um exemplo para vocês, eu adoro meu trabalho, adoro trabalhar e tenho certeza que escolhi a profissão correta. Mas eu também adoro o fim de semana e adoro os feriados. Então, a gente precisa ter uma harmonia, a gente precisa de descansar. Tem pessoas que não sabem descansar, tem pessoas que só sabem trabalhar. Isso também é péssimo. A gente precisa de um equilíbrio de todas aquelas coisas que a gente falou antes. Tá? Então, como eu falei, né, a vida profissional, ela toma o maior tempo da nossa vida. Então, para que a gente possa ter um trabalho prazeroso, a gente precisa pensar nessas questões aí. Quais são os meus talentos? Ou seja, em que eu sou bom? Que tipo de atividade eu tenho um melhor desempenho? Eu já tenho uma habilidade um pouco natural. Porque quando a gente tem uma habilidade mais natural para alguma coisa, é muito mais fácil a gente desenvolver uma excelência naquilo. Você sabe que, assim, ó, eu trabalho com neuropsicologia, eu sou neuropsicóloga. Existem inúmeros estudos mostrando o desenvolvimento das redes neuronais conforme a gente treina uma habilidade. Então, vamos imaginar um professor de matemática, por exemplo, ou alguém que trabalha com matemática, um engenheiro, essas pessoas, elas vão desenvolver muito as áreas do cérebro ligadas a essa habilidade, a habilidade de cálculo, habilidade aritmética. Então, as redes neuronais ligadas a essa função vão estar extremamente irrigadas de oxigênio e vão se desenvolver e ficar robustas. A mesma coisa que acontece na academia. Se eu for para a academia e trabalhar só abdominal, o meu abdômen vai ficar show, mas os outros músculos do meu corpo, não. Então, o nosso cérebro, ele funciona assim. Se a gente usa muito uma área do cérebro, ela fica malhada, tá? Ela fica muito, trabalha em excelência. Então, se eu já tenho um talento e eu começo a usar esse talento na minha profissão, eu vou ficar muito bom naquilo que eu estou fazendo. Então, a gente tem que, preferencialmente, escolher trabalhos que a gente já tem algum talento, a gente já tem habilidade. Quais são meus pontos fracos? Bom, se o meu ponto fraco é trabalhos manuais, eu tenho que tentar fugir de profissões que trabalhem com isso. Isso é uma coisa lógica, é uma questão da gente ser esperto, né? A gente tem que ir para onde a gente vai se dar melhor. Junto com isso, o que me dá prazer? De que jeito que eu quero trabalhar? O que me dá prazer, gente, é um outro elemento. Embora nem sempre o que dá prazer para a gente queira transformar numa profissão. Sabe que, em função de eu ser psicóloga, toda vez que alguém vê um filme legal de drama, as pessoas me dizem, ai, tu tem que ver esse filme. Por quê? Porque é um filme de drama psicológico. E eu sempre digo para as pessoas, eu não gosto desse tipo de filme. O filme que eu gosto é filme de ação. Eu, quando estou lá no meu momento de lazer, os filmes que eu vejo, a grande maioria das vezes, são filmes de ação. Então, eu gosto de ação? Não, eu gosto de filme de ação. Na minha vida profissional, eu gosto de trabalhar como psicóloga. Eu gosto do drama das pessoas que eu estou atendendo. Então, nem sempre aquilo que a gente gosta, que é um gosto, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, eu gosto muito de animais, então eu tenho que ser veterinário? Não necessariamente. Gostar de animais é completamente diferente de tu trabalhar com animais. Então, a gente também tem que saber
diferenciar o que é uma coisa que simplesmente a gente gosta, mas não necessariamente tem que virar uma profissão. E o como eu quero trabalhar tem a ver com o estilo de rotina que eu penso em ter na minha vida profissional. Então, como é que a gente faz um bom projeto? Um bom projeto tem esse itinerário aí. A gente tem que primeiro se permitir sonhar. O que eu quero? Deixa fluir um sonho. O que eu quero da minha vida? Tá bem, eu quero isso. Então, vamos colocar os objetivos. Como é que eu vou organizar esse sonho? Quais são os prazos que eu preciso para chegar nesses objetivos? Outra coisa importantíssima, considerar riscos. Quais são os riscos que esse meu plano corre? De não dar para fazer isso por causa daquilo, de acontecer um imprevisto, eu tenho que considerar esses riscos e pensar como que eu vou contornar esses riscos. Monitorar o meu plano, ou seja, ir executando o plano e verificando se ele está dando certo. E uma coisa importantíssima, manter a motivação. Por quê? Vocês todos já devem ter passado por isso. A gente resolve que a gente vai fazer uma dieta. A gente quer emagrecer. Muito bem. A gente faz super bem aquela dieta na primeira semana. E depois a gente vai esmorecendo, a gente vai perdendo a motivação. Então, criar a motivação é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo consegue isso. O problema é manter a motivação quando a gente começa a se frustrar. E nenhum projeto, principalmente um projeto de vida, que é um projeto de longuíssimo prazo, a gente não vai se desmotivar. Então, a gente precisa aprender que se desmotivar faz parte da caminhada e se reabastecer, né, da nossa motivação. Como que a gente se reabastece da motivação? Visualizando de novo o nosso sonho. Então, todos esses itens aí que estão elencados para vocês, eles têm que ir se cruzando até que a gente consiga chegar nos objetivos finais. E aí, uma frase importante sobre a vida, né? Não só sobre a profissão. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Então, a vida, ela tem uma série de condições que a gente muitas vezes não pode mudar. Mas, assim como o vento, né? Se eu estou lá no meio do mar, o vento, eu não posso determinar para onde o vento vai soprar. Mas eu posso armar as velas do meu barco para ir para o vento me levar para onde eu quero. Não é assim que um barco a vela faz? A gente, o velejador ali, ele arruma as velas numa posição para que o vento, o mesmo vento, leve ele para a direção onde ele quer. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. A gente tem que pegar as rédeas dela para nós, tá? Bom, antes da gente conversar, assim, abrir mais suas perguntas, eu quero divulgar para vocês um projeto da Faculdade Ideal, que é essa preparação para o Enem. Esse projeto é gratuito, tá? Vocês podem se inscrever através do site da Ideal. E como é que funciona? Nesses dias aí, ó, dia 3, 4, 5 e 6 de novembro, vai haver essas modalidades aí. Vai ter um aulão de matemática preparativo para o Enem. No dia 4 de novembro, um aulão de redação. Dia 5, de conhecimentos gerais. Tem horários diferentes, tem horário de manhã e tem horário à noite. Dia 6 de novembro vai ter um fórum de discussão sobre as profissões, tá? É como se fosse uma feira das profissões, só que vai ser online. E de 9 a 20 de novembro vai ter a oportunidade de vocês fazerem um simulado do Enem, tá? E vocês vão receber o resultado desse simulado através do e-mail de vocês, tá? Se não me engano. Então, vocês podem se inscrever ali no site da Ideal, www.ideal.com.br, e fazer tudo isso aí gratuitamente, tá? Vou mostrar o videozinho desse projeto aí para vocês.
Então, tá bem. Então tá, pessoal. Então agora vamos conversar, né? Daí vocês conversem comigo, me digam o que que vocês querem me perguntar e a gente vai falando então sobre o assunto. Tem alguma pergunta? Vocês trouxeram o lápis e a caneta e o papel que a Mireia avisou vocês? Tá. Então nós vamos fazer uma atividade assim, ó. Eu quero que vocês peguem uma folha do caderno e dividam ela em 4 quadrantes, assim, ó, tá? Num quadrante, aqui em cima, ó, vocês vão escrever assim. O nome dessa atividade é curtograma, tá? Então, vocês vão escrever aqui em cima, ó, curto e fácil. No outro, ó, curto e não faço. Curto de curtir, tá bom? Aqui embaixo, ó, não curto e faço. E não curto e não faço. Então, são 4 espacinhos. Para que serve isso aqui? Isso aqui é uma atividade bem simples, com o objetivo de fazer vocês refletirem um pouco sobre autoconhecimento. Então, curto e fácil, vocês vão pensar em coisas que vocês costumam fazer e que vocês gostam muito de fazer. Vou repetir. Ó, vou mostrar a folhinha. Vocês vão dividir em 4, tá? Aqui em cima, vocês vão escrever curto e fácil. Do lado, curto e não faço. Aqui embaixo, não curto e faço. E aqui, não curto e não faço. Então, no curto e fácil, vocês vão escrever coisas que vocês fazem e gostam e curtem. No curto e não faço é coisas que vocês gostam, mas que por algum motivo ou outro vocês não fazem. Não curto e faço, então aquelas atividades que a gente não gosta, mas que a gente tem que fazer. E não curto e não faço é não gosto e consigo me dar o direito de não fazer mesmo, tá? Então, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês escreverem aí. Não se preocupe, ninguém vai precisar ler, tá? É só para vocês mesmos, isso. Só para vocês escreverem um pouquinho em cada quadrante. Pergunta, Guilherme. É no dia a dia isso ou pode não Isso, ser? isso, dia a dia.
Gente, então assim, ó, depois, né, quem já fez e quem não fez ainda pode completar. Esse, esse, essa atividade aí, ela é um bom começo para a gente começar a refletir sobre as coisas que a gente gosta de fazer e não, né? As coisas que se identificam com a gente ou não. É um bom exercício simples, né, da gente começar a pensar sobre com quais atividades a gente se identifica. Outro parâmetro bem legal para a gente pensar a escolha profissional é quais são as matérias na escola que a gente gosta mais, que a gente vai bem, que a gente se interessa de estudar mais, e quais são aquelas matérias que a gente não se identifica mesmo, né? E pensar se as profissões que a gente já imaginou seguir não vão estudar coisas que, na verdade, a gente detesta. Por quê? Dá uma dica. Procurem, achem na internet a grade curricular dos cursos que vocês já pensaram em fazer. Porque, por exemplo, uma pessoa pensa, eu acho que eu quero ser arquiteta. Tá. Porque eu gosto de arrumar as coisas, eu gosto de trocar os móveis de lugar, eu gosto de ver ambientes, tá bem. Então, vai lá e olha a grade curricular da arquitetura e vê se isso está lá na grade curricular. 99% da grade curricular da arquitetura não tem relação com isso. Então, a gente precisa ir mais a fundo sobre o fazer real daquela profissão, né? Sobre o que aquele profissional faz, qual é o dia a dia daquele profissional. Então, a gente precisa pensar nas matérias que a gente se identifica no colégio e dar uma olhada nas grades curriculares, né, dos cursos que a gente já pensou em fazer. Algumas coisas, alguns apontamentos aqui que eu fiz, que são outras dicas, assim, de perguntas que vocês têm que se fazer, que vão gerar autoconhecimento para essa escolha profissional. Então, aquilo que nós falamos, ó, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas dificuldades, se eu prefiro lidar mais com pessoas ou com coisas, o que me motivaria a acordar cedo de manhã? O que ia me motivar a acordar de manhã para ir fazer essa coisa? Que tipo de coisa me motiva, né? Qual é o estilo de vida que eu gostaria de ter? Vejam bem assim, ó. Eu gostaria de ser veterinário. Tá? Até vou contar para vocês que um dia no vestibular da Ideal tinha, né, as pessoas, os vestibulandos estavam entrando e tinha duas meninas andando na minha frente. Eu escutei o que elas conversavam. E uma menina disse assim para outra: eu já estou me imaginando aqui nesses corredores com um jaleco branco segurando um cachorrinho. Né? Então, assim, isso é que é importante, a gente se imaginar na profissão, mas, às vezes, a gente precisa de mais informação para se imaginar. Porque, às vezes, a gente se imagina numa ideia equivocada do que é a profissão. Tá? Então, por exemplo, uma mulher veterinária é uma mulher que vai ter que abrir mão de uma série de coisas
estéticas. Por exemplo, a gente, para trabalhar, veterinários trabalham com inspeção de carnes, por exemplo, tá? Veterinário não é só aquela pessoa que trata um cachorrinho. A gente tem que ampliar isso, né? Saber exatamente o que a profissão comporta. Então, um grande mercado de trabalho para os veterinários é inspeção em frigoríficos. Para trabalhar no frigorífico, a pessoa trabalha com toda aquela roupa, né, branca de proteção para não se contaminar e não contaminar a carne. Mulheres que trabalham nos frigoríficos não podem ter unha comprida e nem esmalte nas unhas. Então, vocês entendem que, assim, ó, se eu não estou disposta a esse tipo de coisa por uma determinada profissão, então eu não posso estar naquela profissão. Se é muito importante para mim determinadas coisas e a profissão exige outras coisas, eu tenho que pensar sobre isso. Então, se eu vou fazer agronomia, por exemplo, e eu não pretendo colocar uma bota de borracha e ir para o meio de uma lavoura, ou subir em cima de um trator, de uma colheitadeira, eu tenho que repensar a minha escolha pela agronomia, né? Então, são coisas todas que a gente tem que ir pensando para fazer uma boa escolha profissional. Então, qual é o ambiente de trabalho que eu gostaria de ter? Além da remuneração, qual é o retorno que eu espero ter do meu trabalho? Uma coisa que às vezes eu pergunto para as pessoas é assim, ó, imagina que todas as profissões ganham o mesmo salário. Faz de conta que não existe diferença salarial. Qual é a profissão que tu escolheria? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Porque, embora a gente precise aliar a nossa escolha profissional entre o que a gente gosta e o que também vai nos dar um retorno financeiro que a gente deseja, a gente precisa pelo menos saber o que é que a gente gosta. Então, quando a gente coloca na balança remuneração, a gente às vezes fica tendencioso por escolher uma profissão que é mais rentosa. Por exemplo, profissões que exigem curso superior no Brasil. Qual é, em geral, uma profissão muito mal remunerada e que exige formação superior? A área da educação, né? A gente sabe disso, infelizmente é assim. É uma profissão que exige muito em termos de estudo, de formação, de dedicação, e a remuneração é totalmente incoerente e incompatível com esse esforço. E existem profissões que também exigem muita dedicação, por exemplo, aqui nós falamos da medicina, mas que tem uma excelente remuneração. Então, a gente tem que pensar assim, tá, por que a Mireia, antes de ser psicóloga, era professora? Né? Por que a Mireia escolheu ser professora lá atrás, se ela sabia que professora não ganha muito? Alguma coisa motivou ela demais, né, para ela escolher essa profissão, e todos os professores de vocês poderiam ser outras coisas, né? Por exemplo, me lembrei da Adriane, que é professora lá na Ideal e é professora de vocês, né, Mireia? É professora de física. A Adriane é formada em física, ela tem mestrado, ela é professora universitária, ela poderia ter ido para outras áreas, né, profissionais com o curso e o mestrado dela em física. Por que ela é professora? Vocês entendem? Ela tem todos os recursos para fazer concursos por aí fora, trabalhar em órgãos governamentais com a questão da física. Por que ela resolveu ser professora? Tem algo a mais do que o dinheiro que nos motiva, tá? Então, isso a gente tem que pensar bastante. Outra coisa legal da gente pensar são as profissões que a gente já pensou em ter e a gente abandonou a ideia. Por que a gente abandonou a ideia? Né? Provavelmente porque a gente foi se autoconhecendo e entendendo que aquilo não tinha a ver com a gente, tinha a ver com um momento da vida da gente, com a infância e tal, né? Quando a gente é criança, a gente pensa em ter diversas profissões. Algumas, aos olhos, né, dos adultos, parecem um pouco absurda, né? Tipo, eu quero ser astronauta,
né? Por quê? Porque é uma profissão que aqui onde a gente vive, ela está muito distante da nossa realidade, mas a gente conhece, a gente sabe de pessoas, brasileiros, que trabalham na NASA, por exemplo, né? Então, todo sonho é possível, desde que a gente tenha um bom planejamento. Acho que é isso. Querem me perguntar alguma coisa até específica das profissões? De repente, talvez, óbvio que eu sei responder mais sobre a psicologia, mas aquilo que eu souber um pouco responder sobre as profissões, né, principalmente as que a gente tem, né, curso lá na faculdade e tal, eu posso responder para quem quiser. Alguém aqui quer fazer psicologia? Eu quero, Ana Paula. Uhum. Tá aí, ó. A psicologia é uma profissão que tem várias áreas de atuação bem diferentes, né? Várias frentes de trabalho. Ó, vocês conhecem a Mireia é psicóloga escolar, eu sou psicóloga clínica, existe a carreira acadêmica também, né? Ser professor de psicologia, a área da psicologia do trabalho, né? São psicólogos que trabalham fazendo recrutamento, seleção, treinamento de pessoas dentro das empresas, a psicologia do trânsito, a psicologia do esporte é uma área da psicologia que está crescendo muito, as equipes esportivas, os atletas têm se apoiado muito no serviço da psicologia para poder melhorar sua performance. Psicologia hospitalar é outra área também que está ascendendo bastante, a neuropsicologia. Então, a profissão psicólogo nos dá uma série de possibilidades. E eu entendo que as outras profissões também. Tanto que a gente, dando o exemplo, né, que eu dei antes sobre o veterinário, também o veterinário, ele trabalha de diversas formas, né? E às vezes nem trabalha diretamente com animais. Eu tenho um colega lá da faculdade que é veterinário e ele trabalha com análise genética de animais. Então ele trabalha no computador, ele não vai no campo ver o animal. Ele trabalha com melhoramento genético, então ele trabalha com dados, ele trabalha com genética no computador. Então, às vezes, a gente tem umas ideias estereotipadas de algumas profissões, né? E a gente tem que ampliar isso. Como é que a gente faz isso? Ir buscando essa informação, e tendo conhecimento, indo atrás, via internet, conversando com profissionais da área, sabendo o que eles fazem, quais são as possibilidades que aquela profissão oferece. Qual é a maior diferença que tu percebeu entre... Peraí, eu não li. Tudo bem. Entre a teoria e a prática da psicologia. Então, a ciência psicológica, a profissão da psicologia, requer muito estudo teórico, né? Então, quem não gosta muito, por exemplo, de leitura, de estudar, tem que já repensar a psicologia, direito, né? Então, eu vejo que para a gente aplicar psicologia, nós precisamos ter muita teoria. A gente precisa aliar esse estudo teórico com colocar isso na prática. Mas a ciência psicológica, ela precisa desse estudo, muito estudo teórico. Deixa eu ver aqui outras coisas que tem aqui. Ah, tá. Que é uma das opções da psicologia e tal. Ouvi falar que vocês da Ideal vão ampliar o campus de vocês, junto com isso vão vir novos cursos. Sim, o nosso novo campus, não sei se vocês já passaram por lá, é ali perto do Cantegril, ele está quase pronto, tá? E a ideia é, sim, trazer todos os cursos que tem nas outras unidades da Ideal. Então, da área da saúde, a gente tem nas outras unidades enfermagem, fisioterapia, educação física, odontologia, tá? Nas outras unidades também temos as engenharias, tá? Engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, tá?
deixa eu me lembrar outros cursos que a gente tem de outras áreas, todas as licenciaturas, tá? Pedagogia e outras licenciaturas. Então, sim, talvez esses cursos não vão estar já em funcionamento no próximo semestre. Talvez alguns, né? Vai se ampliando passo a passo, tá? O quão vantajoso é fazer uma faculdade federal em relação a uma particular? Então, são dois tipos de universidade com perfis bem diferentes, tá? As universidades federais, uma grande vantagem é não ter que pagar pelo curso, né? Mas qual é o perfil das universidades federais? Geralmente são universidades que investem muito em pesquisa. Então, se a gente quer se tornar um pesquisador, ter uma carreira mais acadêmica, o lugar, ou seja, fazer mestrado, doutorado e depois ser professor, eu acho que a Universidade Federal Pública, ela prepara muito melhor para isso, tá? As vantagens da universidade privada é que ela geralmente tem o foco no mercado de trabalho. Então, toda a grade curricular, os professores, eles buscam trabalhar em aula o que o aluno, de fato, vai usar na prática profissional. Tá? Então, a maioria dos professores universitários na rede privada, eles trabalham na área que eles dão aula. Na universidade pública, geralmente os professores têm dedicação exclusiva, ou seja, eles são só professores. Então, às vezes, por exemplo, na psicologia, na universidade pública, tu pode ter aula sobre psicoterapia com um professor que nunca atendeu um paciente, né? Então, isso é uma desvantagem que eu vejo. Por um outro lado, as universidades públicas, em função delas terem centros de pesquisa, o aluno bebe do conhecimento na fonte. Então, elas têm perfis muito diferentes, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, tá? O que mais que vocês querem perguntar? E aí, Mireia? Então, se não tem mais nenhuma pergunta, alguém tem alguma pergunta ainda, pessoal? Não? Então, se não tem mais nenhuma pergunta, nós vamos agradecer a Lenise, né, a parceria de sempre, toda a empolgação e motivação que ela passa sempre na fala dela. Agradecer também vocês, alunos, né, que foram ótimos, né, como eu digo, empáticos. Eu pedi para eles abrirem a câmera, porque é uma questão também de empatia, né, Lenise? Não é fácil nós, como professoras, ficarmos deste lado aqui, tentando falar para letrinhas ou fotinhos, né? Então, é tão bom quando a gente tem o ensino deles, porque isso faz a gente matar um pouquinho da saudade desse contato. Então, queria agradecer vocês, alunos, e em especial a Lenise, pela parceria e dedicação sempre com a nossa escola, tá? É sempre um prazer participar dos projetos do Espírito Santo, que é uma escola que está no meu coração, né? E sempre que precisarem de mim, pode me chamar. E tomara que a gente possa ter um momento como esse, presencial, em breve. É verdade. Não vai faltar oportunidade com eles, porque alguns aqui são da primeira série do médio, outros da segunda. Claro, da terceira série do médio, infelizmente, não terão como alunos, mas depois, como ex-alunos ou até pais de alunos, eles terão a oportunidade da gente poder conversar assim, tá? Então, um beijo para todo mundo. Para os nossos alunos, ainda temos um outro momento, que é a live final ali, né, com o show. Lenise também está convidada. Um beijo, pessoal. Um bom sábado para todo mundo. Beijo. Tchauzinho. Obrigada.